Eu acredito em milagres com cada átomo do meu ser. E eu espero que você acredite em milagres também. Sabe, você perde muito quando você não acredita em milagres. E é a coisa mais fácil do mundo acreditar que Deus fará um milagre para você. Quando você confiar nele com todo o seu coração. Por cada monte que eu tive que escalar, e por cada pedra que machucou os meus pés, por todo o sangue, suor e a sujeira das tempestades ofuscantes e do calor ardente, o meu coração canta, mas uma canção de gratidão, pois essas coisas foram o que me tornaram forte. Todos os sofrimentos e lágrimas, por toda a angústia e dor, pelos dias sombrios e anos infrutíferos, e pelas esperanças de que eu viverei em vão. Eu agradeço realmente, pois agora eu sei que essas foram as coisas que me ajudaram a crescer. Não são as coisas mais suaves da vida que estimulam a vontade do homem de lutar, mas terríveis adversidades e conflitos fazem o máximo para manter viva a vontade do homem. Os caminhos cobertos de rosas que os fracos percorrem, mas os corações corajosos se atrevem a escalar o precipício. Outro sábado, eu estava fisicamente exausta. Foi uma das semanas mais difíceis que eu passei na minha vida. Eu trabalhei tanto. E durante a semana, eu recebi ligações de igrejas não apenas aqui dos Estados Unidos, mas havia uma carta de Tóquio perguntando se eu iria ministrar em Tóquio. E em apenas uma semana, eu recebi pelo menos 6 ligações da Inglaterra. E então chegou uma carta da Suécia. E o médico que entrou em contato comigo da Noruega, perguntando se eu iria pregar na Noruega. E então um empresário me perguntou se eu poderia ir a Berlim e pregar. Eu fiquei na cozinha, na minha casa. Eu estava sozinha lá. E eu olhei para cima e disse: Ah, Pai Celestial, por que você demorou tanto? Por que você não deixou tudo isso acontecer quando eu era jovem? 16, com 17 anos de idade, 18. Eu nunca me cansava, nunca. Eu aceitei a Cristo quando eu tinha 14 anos de idade, na pequena igreja metodista em Concórdia, Missouri. E aqueles primeiros anos, os primeiros anos do meu ministério, em Idaho, nas pequenas igrejas do interior, em Emmett, em Viola, em Caldwell, em Idaho, eu nem precisava dormir. Nesses anos, nem ficava cansada. Eu encerrava um culto na pequena igreja metodista. Eu pegava um ônibus e ficava a noite toda. Eu nunca fechei meus olhos para dormir. Eu não me cansava. Era tanto desafiador e tão maravilhoso. E eu tive tanta vitalidade. E nesse outro sábado, quando eu olhei para cima e disse, e eu quis dizer com todo o meu coração quando eu disse: por que você esperou tanto tempo, Pai Celestial?
Agora, os meus anos estão limitados. E é muito a ser feito. E agora são tempos em que eu fico cansada fisicamente. Você quer saber algo? Não houve uma voz audível falada. Ele não falou comigo de forma audível. Mas era tão real, como se ele tivesse falado de forma audível para mim. Eu senti a sua presença maravilhosa. E foi assim que eu soube que ele que disse: se eu permitisse que tudo isso acontecesse quando você tinha 16, 17, 18 anos de idade, você teria estragado tudo. Você teria estragado tudo. Eu era tão inexperiente. É claro que eu sentia que eu sabia de tudo. Todos nós nessa idade achamos isso. Eu achava que eu sabia todas as respostas. Me perguntem qualquer coisa. Eu tinha certeza absoluta de que eu sabia teologia. E naqueles primeiros anos, eu tive confiança o suficiente para escrever apenas um pequeno... Eu achei que era um livreto de 18 ou 20 páginas. Toda a minha teologia estava nele. E agora eu gostaria de ler para você todos os livretos, porque eu estava tão errada em algumas das minhas ideias. Lembro de uma vez que eu lavei roupa em casa, na nossa casa. Toda segunda-feira era dia de lavar roupas. Com chuva, com sol, com neve, não fazia diferença como o tempo estava. Mamãe sempre lavava roupas, sempre. E eu assistia lavar roupas. Nós tínhamos um fogão no porão. E ela colocou uma caldeira em cima do fogão. Ela costumava ferver os lençóis, eu sabia disso. E as fronhas, eu sabia disso. E eu tomei por certo de que mamãe fervia tudo quando ela lavava as roupas. E nesta segunda-feira em específico, ela tinha acabado de colocar a água na caldeira, que estava no fogão. Estava pronta para começar a lavar. O telefone tocou e pediram que mamãe fosse até a casa da tia Sophie. A tia Sophie, ela ficou seriamente doente. E ela me deixou em casa sozinha. E ela disse: agora, Catherine, não toque em nada. Eu voltarei o mais rápido possível. Talvez por apenas algumas horas. Mas não se meta em problemas. Claro, mamãe. Claro que eu não vou. Quantos anos eu tinha? Não tenho certeza. Não tenho certeza. Mas eu tinha toda a autoconfiança do mundo e quando mamãe saiu, eu disse: eu vou lavar as roupas. Eu vou surpreendê-la. Eu fui para o porão e fervi tudo. Não importava a cor. Não importava do que fosse. Foi tudo para a caldeira. Tudo. Tudo. Tudo que mamãe tinha no cesto de roupas. Eu fervi. Foi tão emocionante. Só de pensar quando ela chegasse em casa. Ela ficaria tão surpresa, tão emocionada. Eu sabia que ela chegaria em casa cansada e eu lavei as roupas. E ela chegou bem mais tarde naquela noite, por volta das 10 horas, e eu esperei por ela. Eu pendurei todas as roupas no varal. E quando elas estavam secas, eu percebi que havia algumas manchinhas nas roupas brancas. Eu notei que alguma coisa tinha acontecido, mas eu não tinha muita certeza do que. Então, quando elas estavam todas secas, eu as coloquei de volta no cesto de roupas. As levei para dentro de casa e esperei mamãe chegar. Eu sabia que ela ficaria tão emocionada. Eu sabia que ela ficaria emocionada. A lavagem foi feita.
E quando ela entrou e deu uma olhada nas roupas arruinadas, eu nunca vou, enquanto eu viver, esquecer o olhar dela em seu rosto. E não passou muito tempo depois que eu descobri que eu tinha arruinado um lindo casaco branco de cashmere. Eu tinha fervido, eu tinha estragado uma das melhores roupas dela. Minha filha, você não poderia ter vivido isso até então. Você sabia tão pouco. Era tão inexperiente. E isso é verdade. Eu não tinha conhecimento naqueles primeiros anos. Bem como Paulo falava. Quando ele falou sobre a graça do Senhor Jesus Cristo. Eu não sabia nada sobre a graça do Senhor Jesus Cristo. E não se pode dar a ninguém mais do que já se experimentou. E lembre-se, Paulo não falava sobre aquela incomparável, maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, até que ele também tivesse passado por algumas coisas. Tudo o que eu sabia era que eu tinha nascido de novo naquela pequena igreja metodista, naquela manhã de domingo, e que Jesus entrou no meu coração e perdoou os meus pecados. Eu sabia que os meus pecados foram perdoados. Mas eu não sabia nada sobre o Getsemane. Eu não sabia nada sobre o jardim do Getsemane. Eu não sabia nada sobre a noite que as estrelas pararam de brilhar. Eu não sabia de nada sobre as águas profundas. Eu não sabia nada sobre o que significa estar diante de uma sepultura aberta. Mas eu aprendi. Eu aprendi sobre aquelas águas profundas. Eu aprendi o que significa estar diante de um caixão aberto. E saber que o seu pai não estava mais lá. E você não iria vê-lo novamente, até que você o visse na presença de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, a graça incomparável. Os anos se passaram. E com o passar dos anos, grandes experiências. E tudo o que eu sei sobre a graça do Senhor Jesus Cristo é o que eu experimentei. E tudo o que eu sei sobre a graça do Senhor Jesus Cristo é o que eu tenho visto homens e mulheres experienciarem. Quando eles vêm correndo dizendo, eu tentei de tudo. Eu quero ser liberto do álcool. Eu preciso ser liberto. Quando um homem chegou, apenas algumas semanas atrás, e ele disse, eu sou um alcoólatra por mais de 30 anos da minha vida e não há esperança para mim. Eu tentei de tudo. Eu tentei de tudo que existe. E agora eu venho. E eu venho ao Senhor Jesus Cristo. E a oração simples que foi feita foi tão simples. Não houve teologia envolvida. Não mesmo. Veja, é tudo tão simples. É por isso que a maioria das pessoas perdem isso. E no final daquela simples oração, eu nunca me esquecerei. Ele se virou e apontou o dedo para alguém no público e disse, querida,
Eu nunca vou roubar de você de novo. Eu nunca vou roubar de você de novo. E ele estava se dirigindo à esposa dele. Ela não se atrevia a deixar nada que valesse a pena à vista, senão ele roubaria e venderia por dinheiro e bebidas alcoólicas. Então, naquele momento, o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, o purificou de todo o pecado e ele se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu sabia que ele sabia, com a graça do Senhor Jesus Cristo, que foi tudo sobre ele. Uma jovem adolescente, uma linda jovem menina, com não mais de 17, 18 anos de idade. Durante um dos cultos de cura, ela veio até mim e me olhou diretamente no rosto e disse: Catherine, ainda há esperança para mim? Eu tive 2 abortos. E eu ainda sou tão jovem. Você acha que Jesus perdoará os meus pecados? Sem hesitação eu disse: é claro que ele perdoará seus pecados, é claro que ele perdoará seus pecados. Não era sobre teologia, não era sobre doutrina, era sobre a graça do Senhor Jesus Cristo. Um homem entrou no camarim após um culto e ele disse: eu não vim pela cura do meu corpo. Eu quero apenas uma pergunta respondida, apenas uma. Deus perdoará os pecados de um homem que fez parte na morte de literalmente milhares e milhares e milhares de pessoas inocentes? Eu não ousaria trair a confiança e dizer quem era aquele homem. E ele olhou para mim diretamente no rosto. E naquele momento, eu peguei essa palavra preciosa, a palavra de Deus, e eu disse: Senhor, eu tenho apenas uma autoridade. E a mais alta autoridade no céu e na terra é a própria palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é capaz e justo para nos perdoar dos nossos pecados. Eu te dou a palavra dele, que se você confessar seus pecados, tão simples como uma criança, que à noite ora aquela oração: agora eu me deito para dormir, e eu peço a Deus para guardar a minha alma. E eu ouvi um dos maiores cientistas orar essas simples orações. E um mês depois, ele voltou e disse: eu viajei 18.000 quilômetros para voltar para te dizer que funciona. Funciona. E o amor de Deus, e quem pode compreender o amor de Deus? E aquele que disse: eu tenho te amado com o amor eterno. Eu não tinha compreensão da tamanha dimensão e da tamanha profundidade daquele amor naqueles primeiros dias em Idaho. Mas eu conheço agora. E o companheirismo e a comunhão do Espírito Santo. Eu não conhecia nada sobre esse maravilhoso companheirismo, essa maravilhosa comunhão, essa gloriosa unicidade, esse poder fortalecedor do Espírito Santo. Eu conheço agora. Eu não consigo ainda lavar muito bem. Eu não entendo ainda muito sobre lavar roupas.
eu ainda estrago algumas coisas de vez em quando. Mas depois que eu pregar o meu último sermão e deixar essa terra, e eu fechar a minha Bíblia pela última vez e ficar diante da presença dele, eu direi: maravilhoso Jesus, eu tentei. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre.